Estamos de volta com mais um encontro do nosso curso de Scrum e hoje no nosso último encontro eu vou falar um pouquinho sobre como o Scrum funciona na prática, dando o exemplo de um projeto que nós tínhamos basicamente como um TCC da graduação ao qual eu fui o Scrum Master e teve fins mais didáticos, então foi algo um pouco mais pensado com relação à metodologia Scrum do que o cotidiano. Então a regra ela foi seguida mais a rigor nesse caso. Nesse caso, o projeto era desenvolver um sistema para que simulasse investimentos em ações na bolsa de valores, aonde que esse sistema, esse projeto da construção desse sistema, ele era finito, ele tinha fim, era um projeto com começo, meio e fim, diferente do que geralmente acontece no Scrum, no desenvolvimento ágil, aonde que a gente desenvolve aquele escopo, aquela base do projeto, e depois a gente fica mantendo o projeto, aquela questão do 20-80, 20% produção de um projeto, de um software, e 80% de manutenção. Não quer dizer que ele tenha tanto erro para fazer manutenção. Na verdade, a parte de manutenção engloba aí indiretamente a questão de correção de erros, como também a questão de atualização de regras de negócios, otimizações, a gente começa a fazer mais implementações, a gente começa a colocar mais funcionalidades, isso faz tudo parte desses 80% da manutenção. Bom, para a gente começar aqui, a gente teve a primeira semana que eu categorizei como visão, organização e a questão da construção do Product Backlog desse projeto. Aonde que na primeira semana a gente fez a visão geral e organização de todo o projeto e equipe. Então, nessa etapa, o Scrum Team, em especial o Product Owner, juntamente com o cliente, ele tem aquela conversa, aquela discussão, a concatenação das ideias, os critérios de aceite que o cliente informa ao PO, que o PO futuramente vai passar para o Scrum Team, que apresentará, no caso aí, o PO, no caso, o cliente apresentará o estudo de caso de sua necessidade de uma forma macro, aqueles épicos que o sistema precisa ter. É nessa etapa que todo o planejamento macro do futuro trabalho será criado, assim como a organização de todos os stakeholders, sejam eles externos e também internos, no caso do Scrum Team. Portanto, esse estudo de caso ele precisa ser minucioso e objetivo. Por mais que ele seja um estudo de caso geral, um estudo de caso macro, ele precisa ser bem focado para elaborar o MVP, que é o mínimo do produto viável, só o essencial, aquilo que agrega valor ao cliente, que será trabalhado ao longo das sprints futuras para a construção do projeto, desse incremento como um todo, desse sistema nesse caso. Então, é nessa etapa que o PO, juntamente com ideias internas dos membros das equipes do Scrum Team e também stakeholders, nesse caso aqui, eu chamei de stakeholders todas as pessoas vinculadas ao projeto, tanto os internos como o Scrum Team, quanto os externos, clientes e parceiros que vão interagir com esse sistema, no caso, com esse produto, com esse projeto. Desenvolver a visão geral do produto. Então, aqui a gente desenvolve a visão geral do produto, representando os artefatos através do quadro é, não é, faz, não faz. O que o sistema é, o que o sistema não deve ser, o que o sistema deve fazer e o que não precisa ou não tem necessidade de fazer, o que não deve fazer. Além da documentação, que é a declaração de visão do projeto, que é onde será descrito o objetivo, de forma macro, tá? O objetivo do projeto, descrição, mapeamentos, quem serão os stakeholders, as fases, assim por diante. Assim como seus objetivos representados em artefatos com o quadro Elevator Pitch, que também é uma técnica interessante, a gente acabou não comentando aqui nos encontros passados, mas o Elevator Pitch também é um quadro interessante para a gente concatenar ideias para uma futura construção de um projeto, de um produto. De uma forma macro, serão organizados os objetivos gerais desse produto em questão. Além disso, levantamento também de possíveis dados e ideias para a elaboração mais detalhada dessa visão do produto, que será apresentada na segunda semana, que é a visão consolidada e estruturada desse produto, que é onde a gente, com o PO, elaborará a visão consolidada do produto, ou seja, a gente vai pegar lá o quadro Canvas do produto, especificar todas as características que ele possuirá, os arredores, stakeholders,
as funcionalidades, tá? De uma forma muito mais consolidada, no caso, como o próprio nome diz. A visão consolidada do produto deverá ser resultante de organização, elaboração, de forma detalhada e precisa. Onde que a gente vai construir lá, a gente vai ter, na verdade, finalizado todos os épicos desenvolvidos, as funcionalidades e user stories desses respectivos épicos ou user stories separadas, tá? Elas podem ser independentes dos seus épicos, o que a gente chama também como casos de usos, de use cases, tanto para os requisitos funcionais como para os não funcionais. Tudo deve estar nessa segunda semana de planejamento do projeto. Tudo isso deve estar bem organizado, estruturado e pronto. Também o PO elaborará a estrutura analítica do produto, que a gente abrevia de EAS, detalhando de forma mais organizada suas características através do quadro Canvas, que foi construído na primeira semana, sendo essa etapa representada por artefatos, diagramas de árvore, informando entradas, os processamentos e as saídas que esse projeto, que esse produto, nesse caso o sistema, deverá possuir. Todas essas ideias e características concatenadas na ideia do Canvas, do quadro Canvas do produto. Após construídos esses artefatos, a gente tem os épicos, os user stories, as funcionalidades, a gente pode construir o Product Backlog, ao qual o PO ele vai escrever, tá? Junto com o Scrum Team, organizar as ideias e definir aí o Product Backlog com toda a lista de tarefas que precisa ser feita para que esse produto esteja considerado totalmente pronto e que atenda, consequentemente, os critérios de aceite do cliente. Nesse mesmo artefato, geralmente é desenvolvido em planilha, a gente elenca as prioridades, como o valor Moscou, para saber o que é mais priorizado do que outras funcionalidades. Geralmente essa priorização é feita através do cliente e subfeita, digamos assim, as subprioridades entre os desenvolvedores e o Scrum Team, que também aí dá os seus palpites com relação ao desenvolvimento, a questão do que é essencial, a questão do Lean, da funcionalidade, da técnica do Lean no Scrum, no desenvolvimento ágil, tá? É fundamental compartilhar as priorizações das funções com o cliente, porque é ele que vai elencar as suas necessidades. Após concluído o Product Backlog, o PO e o Scrum Team construirão um roadmap, um cronograma, no caso, elencando aí de uma forma macro quais são as funções, quais são os atores, características que serão desenvolvidas com o futuro, com o andamento do projeto, ou seja, em cada sprint. Para que a gente tenha aí, esse roadmap é um mapa, tá? Para a gente se estruturar o que vai ser feito ao longo desse ano através dessas sprints, ou seja, qual vai ser o user stories, os épicos de cada sprint, os objetivos, as metas, sprint goal, product goal, principalmente sprint goal, tá? De cada sprint, qual que é o objetivo de cada sprint, de uma forma macro para a gente entender e ter um objetivo aí que é o product goal, foco, a meta do produto como um objetivo final. Tanto o Product Backlog quanto o Roadmap são artefatos que são mutáveis, ou seja, eles são atualizados conforme necessidade do andamento do projeto. Então, provavelmente vai lá na frente ter alguma modificação, atualização no Product Backlog principalmente. Feito essas 2 semanas, que é o planejamento do produto, a gente vai para a segunda etapa, que é o desenvolvimento do produto em si, que são as sprints. Isso aqui, nesse caso, a gente teve 4 semanas, tá? Mas, na verdade, isso aqui é um loop, tá? Vai depender da quantidade de sprints do projeto e se o projeto fecha. Caso contrário, a gente vai ficar desenvolvendo sprint para, depois de construir os 20% do projeto, a gente vai manter os 80% de manutenção, otimização, atualização de regra de negócios, tudo isso ao longo de sprints. Nesse nosso caso aqui, cada sprint teria 4 semanas, tá? A gente só desenvolveu uma sprint nesse projeto, mas supondo, né, que cada sprint seria essa segunda etapa, na primeira semana dessa sprint, que tem duração de 4 semanas nesse caso, a equipe do Scrum Team, no caso, se reúne, porque a gente faz sprint planning antes de fato começar a sprint, com o PO, para que o mesmo possa desenvolver o Sprint Backlog, ou seja, quais são as funcionalidades, user stories e épicos que serão elencados e quem serão os responsáveis por desenvolvê-los ao longo dessas
semanas, por exemplo, uma sprint de 4 semanas. Nesse caso aqui, ao longo de uma semana, que foi a duração dessa sprint. De acordo com as suas necessidades, isso a gente coloca geralmente numa planilha, a gente coloca lá no Gira Software, no Trello, tá? Definido aí de acordo com cada ferramenta utilizada em cada corporação, por cada Scrum Team. A gente desenvolve então o Sprint Goal, que é a meta da sprint, listagem de funções prioritárias para o desenvolvimento ao longo da sprint, que a gente tem, além do valor Moscou, a gente coloca aí subpriorizações. Então, por exemplo, o must have, que são as mais importantes, são 4 tarefas, tá? São 4 user stories ao longo dessa sprint. Então, dessas 4, qual que é a mais importante? Aí a gente faz essas subpriorizações, tá? Dessa forma, a equipe de desenvolvimento elenca definida a equipe do projeto, documentação com especificações técnicas do projeto, características técnicas, requisitos não funcionais também, ferramentas que serão utilizadas ao longo do processo, outras informações relevantes com relação ao projeto, ao andamento, tá, do projeto, ao Scrum em si. E com esses artefatos prontos, o PO ele realiza a criação e ampliação das user stories e das funções do Sprint Backlog para desenvolver o quadro das 7 dimensões do produto, aquele que a gente viu lá no Trello no encontro passado, para que cada funcionalidade definida do Sprint Backlog seja especificado também as características das mesmas de uma forma mais organizada. Então, com tudo isso, a gente consegue desenvolver os critérios de aceite e os critérios de definições de pronto, tá? Ready e Done. Ambos os critérios Ready e Done, eles classificam os itens do backlog da sprint. Eles podem ser tratados, como a gente falou, em checklists. Porém, o item Ready significa que ele está pronto para iniciar o desenvolvimento dentro da sprint. Por exemplo, está com o user stories escritos, critérios de aceite eles foram elaborados, refinamento do item tem aprovação do PO, tá? Quando o item Done significa que ele está concluído, ele está pronto, finalizado, todos esses critérios de checklist eles foram contemplados, eles foram preenchidos no caso, tá? Tangem da implementação, codificação, execução de testes, tudo passou já por isso e já pode ser apresentado ao cliente, ou seja, está pronto, a definição de pronto completo. Então, ele pode ser implantado ao sistema e apresentado ao cliente no Sprint Review. Nesse passo, o Scrum Master ele definirá os critérios de aceite de forma detalhada de cada funcionalidade do Sprint Backlog, baseando-se também no quadro das 7 dimensões do produto, elencando todas as possibilidades de cenários de sucesso e erro no sistema, assim como o comportamento, tá, do sistema nesses cenários. Os critérios de aceite eles também podem ser descritos em formato de requisitos, assim como detalhes adicionais e seguindo um padrão geral. É importante que siga um padrão para que todo mundo consiga entender da mesma forma, de uma forma unificada. Dessa forma, né, de uma forma geral, os critérios de aceite são critérios de validação das funcionalidades conforme necessidade imposta pelo cliente ao PO, durante as reuniões de estudo de caso, que também pode ser modificado com o andamento do projeto conforme as necessidades desses stakeholders. Então, quando a gente termina os critérios de aceite, a gente também pode, os critérios de aceite que também podem ser modificados ao longo da sprint, consequentemente do projeto. O Scrum Master ele prepara o quadro Kanban, o Kanban Board, para a sprint, definindo cada atividade juntamente com os respectivos épicos user stories, critérios de aceites, para que a equipe de desenvolvedores, os developers, possa desenvolvê-los na prática, já que os critérios de aceite épicos eles já estão todos desenvolvidos conforme Product Backlog e Sprint Backlog nesse caso, e então já consigam colocar em prática, já que cada user story épico tem seu respectivo responsável ou responsáveis desenvolvedores para desenvolvê-los de fato. O Scrum Master incluirá cada atividade a um membro específico ao equipe dev, no caso o team dev, os developers, ou a mais de uma pessoa, se a gente está usando pair programming ou alguma regra de negócio específica, tá? Assim como detalhes e prazos de uma forma bem estruturada. O Kanban Board é representado pelos post-its, como a gente viu nos encontros passados, onde que cada post-it tem aí um épico, um user story,
responsável, categorização, tá? Que tem aí os itens do backlog, nesse caso da sprint, que consequentemente foram elencados do product backlog. Geralmente ele é subdividido, esse Kanban board, que é também considerado Scrum board, tá? Entre as categorizações das funcionalidades em fazer, que é o to do, fazendo, doing, ou in progress, no caso, feito, que é o read ou done, teste, que é o test, tá? Ou geralmente o teste está antes do completado, do feito, do concluído, também considerado, tá? Especificado nesse caso de forma detalhada os testes de pronto, entregue, dom, o deployment também que a gente pode colocar. Isso vai depender da regra de negócios, tá? De cada empresa, as categorizações do Kanban board, tá? Seguindo e aprovando, claro, os critérios de aceite. Cada sprint possuirá seus respectivos cards de andamento. Então, a gente tem os cards da sprint 1, os cards posteriormente de sprint 2, sprint 3, dependendo aí do andamento do projeto. Caberá aos desenvolvedores realizar a movimentação desses cards, conforme vai desenvolvendo. A gente começou a desenvolver uma funcionalidade de user story, a gente passa dela do to do para o doing, ou in progress, para dizer que aquela funcionalidade está em projeto. E a gente tem ali os critérios de aceite, geralmente algum checklist, alguma coisa, e a gente vai colocando os cheques lá, marcando como feito essas subtarefas dentro dessas user stories, conforme o andamento na prática do desenvolvedor responsável em questão. Ao longo da sprint, também é definido de forma macro no projeto. Será interessante a utilização de gráficos públicos para o acompanhamento do andamento das etapas, como o burn up e o burn down, tá? Assim como o Event Timeline, como a gente viu lá no Jira Software, para a gente ter uma ideia, tá? Aqueles gráficos de eventos, como o gráfico de Hoop e algo do tipo, para a gente ter uma ideia um pouco mais macro de uma representação visual prática aí do andamento, inclusive em real time, em tempo real do andamento do projeto, tá? Legal, terminamos a primeira semana. Aí a gente vê as semanas 2 e 3, que é o andamento da sprint. Nesse período, o projeto será em andamento, onde no final de cada dia a equipe se reúne para fazer aquela Daily Scrum, também chamada de Daily Stand-Up. A reunião diária, com aproximadamente alguns minutos, nesse caso 8 minutos, que geralmente é de 2 a 15 minutos, para discutir o andamento de toda a equipe do Scrum Team ao longo do dia, principalmente os desenvolvedores, tá? Especificar as conclusões do dia, ideias, dificuldades, prazos, entre outros pontos importantes do dia. É nesse momento que os gráficos públicos são atualizados e acompanhados, assim como a apresentação das modificações dos documentos vinculados, como o Sprint Backlog, o Load Map, o quadro das 7 dimensões do produto, os critérios de aceite, o Kanban Board, nesse caso o Scrum Board, e outros, se houverem outros artefatos, tá? É importante, pelo menos uma vez por semana, a equipe reunir-se com o cliente para apresentar possíveis evoluções e acompanhamento do andamento do projeto, para o cliente saber como é que as coisas estão sendo feitas na prática. Entretanto, cabe ao Product Owner manter constante comunicação com o cliente. Claro que a gente não vai falar com o cliente uma só vez por semana. O PO ele vai estar em constante comunicação com o cliente. Para possíveis eventuais mudanças no escopo do estudo de caso e implementações, conforme necessidades dos stakeholders, nesse caso externos, clientes e corporações vinculadas ao projeto externamente. Estamos passando as semanas, agora a gente chegou na quarta semana, o fim da sprint, então ao fechamento da sprint. A última semana é marcada pelos mesmos fatos das anteriores, com exceção das entregas e o novo incremento ao cliente proposto lá no começo dessas 4 semanas no Sprint Backlog. É nesse dia que a gente faz uma apresentação bem elaborada e prática, que é o Sprint Review, explicando para o cliente cada funcionalidade done, cada funcionalidade concluída, entregue e implantada ao sistema, de acordo com os critérios de aceite informados pelo cliente. E isso tudo é explicado e apresentado para o cliente, claro. Nem sempre todas as funcionalidades conseguirão ser entregues. Entretanto, podem haver momentos onde que serão entregues mais funcionalidades do que as básicas previstas lá no início da sprint, no Sprint Backlog. Todas essas modificações de percurso, como eu coloquei ali no slide, elas precisam ser documentadas nos artefatos, como Sprint Backlog, Roadmap, enfim, e apresentadas, claro, publicamente ao cliente, para o cliente ter ideia dessa mudança de planos, tá? Para a ciência e aprovação do mesmo.
Após a finalização das funcionalidades do backlog trabalhadas, ou seja, está tudo done, tudo pronto para ser entregue dos incrementos, finaliza-se então a sprint e a equipe, juntamente com o cliente, faz a sprint review, onde serão apresentadas as ideias e funcionalidades entregues ao longo da sprint, como seu andamento pode ser aprimorado e modificado na própria sprint, considerando as funcionalidades do backlog. Essa sprint review durará o tempo que for necessário para a elaboração dessas conclusões, tá? E depois tem a sprint retrospectiva, que sem o cliente o time Scrum se reúne por no máximo aí umas 3 horas, vai depender da duração da sprint e também dos assuntos a serem abordados na sprint retrospectiva, para alinhar o comportamento do time Scrum, do Scrum Team, no caso, com relação à sprint e à próxima sprint, buscando melhorias e alinhamentos com a metodologia do Scrum, as rotinas na prática, finalização dos artefatos e documentos desenvolvidos, a fim de apresentar de forma geral o andamento do projeto, equipe e relações com os mesmos no envolvimento com a metodologia Scrum, e buscar qualidade e eficácia nos processos e projetos, tá? Ao final de cada sprint retrospective, o PO concatena e anexa todas as documentações envolvidas e artefatos utilizados, documentações de testes desenvolvidas até então. O Scrum Master ele tem a função de elaborar o relatório da reunião da sprint retrospective, onde que ele vai colocar nesse relatório os detalhes do andamento da sprint com relação ao Scrum, stakeholders, e os bastidores nas rotinas do desenvolvimento ágil desse trabalho feito ao longo dessas semanas de sprint. É no final de cada sprint que os componentes de equipe do projeto poderão ser avaliados separadamente, tá? Existe uma avaliação aí no final da sprint retrospective, tá? Vale lembrar que o Scrum ele repudia a programação Go Horse. Programação Go Horse é aquela programação onde que você começa a programar e só para quando tiver pronto o projeto. Tá? Não, a gente precisa fazer as coisas em etapas, as coisas separadas. Tá? E, claro, documentar, mesmo que seja somente o essencial, precisa ter documentação. Primeiro, documenta-se de forma ágil após desenvolver com todos os cenários com detalhes, critérios de aceites, definições de pronto e conversa, claro, com o cliente de acordo com as regras de negócio. Então, essa segunda etapa, que são as etapas das sprints, isso aqui que a gente falou dessas semanas, essas 4 semanas, isso é um loop. Se a gente tem outras sprints, a gente começa a fazer tudo isso de novo. Nesse caso, a gente trabalhou só com uma sprint. Então, esse projeto ele tem fechamento, que é a terceira etapa, tá? Caso o projeto apresente um final de fechamento com relação ao desenvolvimento, o que é raro no desenvolvimento ágil, porque as manutenções fazem parte do Scrum, 20-80, as 20% de construir o projeto em si e 80% de manter o produto, tá? Mas esse projeto apresentou fechamento, então a gente tem uma terceira etapa, uma terceira semana adicional que é só para fechar o projeto, tá? Então, a necessidade de melhora do projeto a cada dia, realizado o projeto retrospectivo. Então, a gente realiza o Project Retrospective. É uma reunião envolvendo toda a equipe, o Scrum Team, tá? Que desenvolveu o produto para apontar ideias, sugestões e melhorias no processo do Scrum, técnicas e práticas de convívio em equipe. Além disso, faz também a avaliação de toda a equipe de uma forma macro e também especificamente de cada membro da equipe do Scrum Team, além do projeto e suas etapas de uma forma, eu coloquei ali entre aspas, fechamento, para a gente fechar o projeto como um todo, de uma forma de conclusão. Além disso, os artefatos como documentações geradas, os gráficos, tudo isso dá por finalizado, que a gente está terminando o projeto, e resultarão a partir disso os insights, dados estatísticos do todo o andamento do projeto, assim como da metodologia Scrum que foi desenvolvida na prática, para que a gente consiga encontrar aí algumas lacunas e possíveis ideias de melhorias para projetos futuros com relação ao produto em si e a metodologia ágil Scrum. Então, essa é a minha experiência prática que eu tive como Scrum Master no desenvolvimento desse projeto, um pouco mais didático, envolvendo a metodologia ágil Scrum, nesse caso o Framework Scrum, tá? E todas essas informações, links, imagens, detalhes e exemplos práticos
você pode encontrar lá no meu site, ubsocial.github.io, cujo link, se você está me assistindo pelo YouTube, provavelmente estará na descrição. E é com esses encontros desse curso, desse pequeno curso de Scrum, que você terá plena capacidade de desenvolver a sua certificação Scrum gratuita, certificação profissional, que é online e que também não tem custo, tá? Todo esse conteúdo aqui, ele está completo para você desenvolver essa certificação. Eu te desejo boa sorte na certificação Scrum e excelentes projetos, uma excelente carreira no desenvolvimento ágil de projetos.